Doutora Bianca, vamos falar do luto? Vamos falar desse assunto tabu e que para mim é gratificante falar para ajudar mais pessoas. Estou aqui me despindo para falar de mim e para falar do que eu sei sobre luto. É isso aí. A gente estava aqui já em altos papos, né, em off, e esse despir, né, eu comentei sobre descer ao nível da plateia. Eu acho que a tua participação aqui ela é muito importante para a gente fechar esse quadro, porque nós vamos também extrair pontos técnicos, vamos falar tecnicamente do luto, mas vamos falar também da perspectiva de alguém que vivenciou um luto recentemente. Antes da gente começar, se apresente quem é a Bianca. Olá, sou Bianca Flávia Sanches, psicóloga, especialista de casal e família, minha especialidade em relacionamentos. E além disso, há mais de 16 anos eu trabalho com a terapia do luto. A minha formação foi em Goiânia, Goiás, e desde o último ano de faculdade, o tema de risco de suicídio, luto, esteve recorrente na minha prática. É um assunto que me escolheu, não eu que escolhi o assunto. E desde então eu estudo, eu trabalho com isso. Fiz muitas formações, uma que me marcou bastante foi 4 estações em São Paulo. E lá o luto tem sido recorrente e as pessoas precisam falar e nós precisamos sentir. Como mencionamos, recentemente eu perdi um primo, vou convidar os meus familiares para assistir esse podcast também, porque afinal de contas eles estão enlutados e nós precisamos juntos estar unidos para lidar com essa dor, porque eu sinto que cada um está sofrendo no seu canto, em silêncio, mas todos estão precisando desse cuidado e muitas vezes um simples estar junto, um abraço, faz a diferença também em família. É uma das pessoas que esteve aqui dando o seu testemunho, é uma pessoa que ela se sentiu muito pressionada, talvez pressionada não é a palavra, ela se sentiu assim, angustiada até chegar aqui no estúdio. E aí depois ela começou, enquanto ela estava falando, eu percebi que foi mudando a aparência dela, ela foi se soltando, foi falando, parece que ela estava se libertando de algumas amarras do passado. E ao final, eu perguntei para ela, e aí, foi bom estar sentado aí? E aí, com as câmeras desligadas, ela chorou bastante, me abraçou, me agradeceu pela oportunidade. E ela falou que foi muito bom ela sentar aqui e foi muito bom falar. É interessante como é bom falar, mas na prática se torna algo muito difícil, né? Falar. Por isso que eu estou aqui, para a gente falar sobre o estigma da morte, que a gente não quer falar. O estigma é o preconceito de que a gente cria a ideia de que eu não posso falar. Se eu falar, isso vai ser dolorido, vai piorar a minha dor. E é o contrário. Você só me faz reviver o que na minha prática eu vejo e você teve essa prática aqui com o documentário de que faz a diferença na vida para a pessoa, é libertador, a gente parece que tira um peso das costas estar falando, então as pessoas precisam ter essa noção de que falar cura, precisamos conversar sobre isso. Então vamos falar, já que nós nos propomos a fazer isso. Vamos começar então falando da sua história, da sua vivência recente e depois a gente pode falar também um pouco sobre as fases do luto. Eu acho que isso é importante a gente também pontuar, cada fase. Mas vamos começar então por esse caminho aí. Vamos falar do recente trauma que você vivenciou. Nós estávamos aqui falando em off também. Eu acho interessante quando um profissional ele demonstra vulnerabilidade. Então você me falou, eu precisei, a gente já estava tentando casar essas agendas aí já há algum tempo, né? E aí você falou, olha, eu precisei de um mês para eu poder organizar as coisas para que eu pudesse estar aqui. Então eu acho que isso é importante você falar agora, gravando, que apesar de você ser psicóloga, ter sua especialidade, trabalhar com isso, você não vive numa estufa, né? A gente não é vulnerável, a gente também tem, apesar de ter o conhecimento, a gente também tem que passar por todas aquelas fases. Eu gostaria que você falasse um pouco da sua história.
Com certeza. Eu gosto de falar que, além de ser psicóloga, eu sou humana. Antes de ser psicóloga, eu sou Bianca. Então, isso eu aprendo muito na perspectiva da minha abordagem sistêmica. A gente tem vários papéis, várias funções. Então, além de mulher Bianca, psicóloga, eu sou mãe, sou empreendedora e estudiosa do assunto, são várias questões. Bom, para quem não conhece a minha história, acabei de perder recentemente um primo. Ele é como se fosse um irmão para mim. A gente não foi criado juntos, mas a ligação, o tempo que a gente viveu juntos na adolescência foi muito forte. E infelizmente ele morreu por infarto. Então eu costumo dizer que existem mortes e formas de vínculo que deixam a gente de uma forma enlutada diferente da outra. Então, por ele ser muito próximo afetivamente de mim, e por ser uma morte que é trágica, pelo fato de que nós não esperávamos que ele morresse, foi um infarto fulminante, e aconteceu, isso faz com que doa mais. E eu queria muito falar para as pessoas que existe essa diferença de dor, e não existe dor menor, dor maior, existe dor. É uma dor que fica ali dentro, às vezes lateja, às vezes a gente tem a sensação que está curada, e a gente vai aprendendo a lidar com isso. É isso que eu aprendo todos os dias, a lidar. Não mascaro, tem dias que eu estou bem, tem dia que eu não estou. Por isso que eu pedi para você um tempo para estar aqui, porque eu sei que aproximadamente 30 dias a gente vive um turbilhão de emoções, e isso é esperado pelo luto. E depois desse tempo é como se fosse um furacão de emoções, sabe? Então você cresce aquele momento e as coisas com o tempo vai acalmando, vai apaziguando, e aí você vai conseguindo falar mais, elaborar as suas questões para que essa ferida não seja transformada em um luto patológico. Porque também existe essa questão da literatura ter renovado a questão do luto, no sentido de que até 2021 nós não tínhamos o diagnóstico de transtorno do luto. Era algo invisível, não se falava tanto, não tinha esse amparo de que eu não consigo lidar, travou a minha vida, eu tenho algo, mas eu não sei dar o nome, e hoje tem o nome, o DSM-5-TR, desde 2022, coloca como transtorno do luto patológico. Então a gente tem um tempo para viver esse luto, para poder a gente conseguir passar pelas fases do luto e viver essa vida de uma forma que seja possível viver com menos dor, com paz, com serenidade, com tranquilidade. E eu gosto de pensar com você, a dor ela pode ser que não vá embora, mas ela ameniza, e com o tempo não passa. As pessoas têm esse mito de falar, olha, com o tempo passa, alivia. Pelo contrário, tem pessoas que com o tempo piora, cronifica. Então não dá para mim saber isso. Cada um é cada um, cada pessoa é cada pessoa. Então eu quero, dessa forma aqui, falar sobre a perda do meu primo, homenageá-lo, que ele foi uma pessoa importante, que ele tinha os seus defeitos, é claro, ele não era uma pessoa perfeita, como eu não sou. Como a gente brincou, a gente viu ali nas outras etapas do documentário, tem pessoas que falam só coisas boas do falecido, como se ele fosse um deus. Parece que depois daquilo que a pessoa morre, coloca-se num troféu. Não, sim, a gente também tem que entrar na realidade e perceber isso, que tem as perspectivas boas e também tem as partes que a gente lembra da pessoa ali que não são tão bom, mas está perdoado, porque somos imperfeitos. E aí mostrar hoje a minha vulnerabilidade é nesse sentido de que eu aceito a minha imperfeição, eu choro, eu falo que eu não estou bem, às vezes as pessoas não estão entendendo, mas calma lá, eu também sou gente, e eu vou passar por isso, vamos superar. E o que ajuda muito, você sabe o que é para superar o luto? Ajuda muito a parte espiritual. Então, sem Deus, independente da sua religião, eu tenho um Deus, uma crença que eu acredito. Então, eu vejo que na minha prática como pessoa,
E como psicóloga, as pessoas que têm a sua perspectiva espiritual, também aliada nos seus momentos de dores, ajuda muito. Então, o que é a saúde mental? Dentro da perspectiva do luto também. É eu cuidar do meu corpo, da minha mente e do meu espírito. Faz toda a diferença. Eu ia te perguntar exatamente isso, Bianca, porque todas as pessoas que estiveram aqui, salvo engano, todas elas, sem exceção, em algum momento falaram da parte espiritual. E isso Sim. não era um combinado, né? Não estou aqui, apesar de ser cristão e apesar de acreditar que Jesus ele pode ajudar não só na parte do luto, mas em todas as ocasiões da vida. Não era algo combinado, mas em todos os episódios eu me recordo que tivemos relatos a fé me ajudou, a religião tem me ajudado. E agora com você confirmando isso daí, eu ia te perguntar exatamente isso. É importantíssimo, sim, porque a prática me traz, a teoria traz que o que é o transtorno do luto patológico? É quando eu não sei lidar com a minha dor, eu não consigo. E muitas vezes eu não consigo sozinho. Eu vou precisar de pessoas, eu vou precisar de profissionais, e o que vai dar o sustento, a base, é a parte espiritual. A parte espiritual, como eu me conecto com Deus, faz essa diferença, é a base. E as pessoas, elas gostam de colocar em nós blocos. Não, eu vou cuidar hoje do corpo, não, eu vou só no psicólogo, não, eu não vou no psicólogo, vou só na igreja. Então, esse complemento, esse integrar de situações e desses 3 aspectos, eu digo que faz com que eu desenvolva o luto saudável, que é esse luto esperado e que eu consiga viver a vida adiante, porque senão a sensação que as pessoas têm é que elas ficam presas naquele momento ali, daquela dor, daquela perda, e para emocionalmente no tempo emocional e não flui, não evolui, não dá certo em alguns aspectos da vida, seja no relacionamento, seja na profissão, seja na família, e isso vai deixar essa marca impactante. Por isso que eu também oriento as pessoas que ouvirem aqui, busque Deus, busque a sua consciência também emocional e cuidar do seu corpo, porque isso vai te ajudar bastante. Perfeito. Vamos falar das fases, então. Deixa eu ver se eu entendi. São 7 fases, né? 7 fases do luto? Existem várias teorias, mas a mais conhecida são 5 fases do luto, que é a Kubler-Ross, na qual ela fala que a pessoa pode entrar por essas fases. E eu quero, antes de falar delas, eu não lembro a sequência, até brinquei para você que eu falo, eu não decoro essas coisas, eu vivo esquecendo. Porque para mim não é importante eu entender qual é a fase, não é algo linear, passa primeiro por isso, por aquilo, por aquilo. Então a pessoa pode começar do meio para o fim, do final para o começo. Não é uma crescente, vamos dizer assim, né? E a autora, ela coloca como 5 etapas, então pode ser que a gente passe primeiro pela fase da barganha, que é aquela fase que eu estou tentando arrumar uma desculpa, quem é o culpado daquilo. Tem a fase da raiva, que eu posso questionar as pessoas, o que aconteceu, posso questionar até Deus. Tem a fase da aceitação, que é mais para o final, de aceitar que aconteceu aquela situação. Tem a fase da depressão, que é aquela fase que eu fico muito embotado, muito dentro de mim, não quero muito falar, mas eu sei que eu tô ali, e vou passando por esse momento, e faz com que as fases vão sendo vividas de uma forma que é um alto e baixo, também não é linear, e as pessoas vão passar por isso. Todos nós vamos passar, eu passei por esse período de quase 30 dias aqui, de um embotamento, às vezes eu não queria ver ninguém, as pessoas às vezes não entendem, mas por quê? Não, é porque a gente precisa também nos conectar com Deus. Foi a fase que eu mais procurei na minha existência, Deus na minha vida, e eu vejo que me sustenta todas as vezes que eu procuro, eu oro,
Deus tem sustentado, sim, é a minha base. Necessariamente as pessoas precisam passar, independente de qual seja a ordem das fases, mas necessariamente elas precisam viver todas as fases, senão isso pode trazer algum prejuízo para ela? Nem todas as fases eu preciso passar, mas tem uma que eu esqueci de mencionar, que é a negação. Ela é muito comum. Muitas vezes a pessoa ela nega que aquilo aconteceu, ou nega de uma forma, não é consciente, de uma forma que parece que eu tô dormindo, eu vou acordar amanhã e eu vou voltar a ver a pessoa de novo. É nesse sentido emocional que eu falo, que é o processo de negação. E as pessoas, elas vão viver essas fases, nem todas as fases, e vai chegar à fase final, que é a aceitação. O que é aceitação? Eu entendi, eu percebi que essa pessoa, ela foi importante para mim, eu sinto que agora eu vou viver minha vida tranquila, em paz, apesar de não ter essa pessoa, apesar de ficar o silêncio, apesar de ficar a falta da presença. Eu brinquei recentemente, gente comentando, a falta das ligações que às vezes eu sinto do meu primo, os filhos deles também comentam, eu sinto falta, pai, que você me ligava todos os dias, ele era muito amoroso, ele falava eu te amo, ele mandava abraço para os filhos. Isso é uma característica da minha família. Nós somos, como família, assim, emocionais, de contato, de abraço, de falar eu te amo. A gente não deixa para amanhã. Se eu tenho a oportunidade, nem que seja o áudio, eu falo para a pessoa, eu te amo, e vou, seja família, seja quem eu conheço. Às vezes a pessoa é estranha, mas não sei ser diferente. Eu sou assim, e quando eu gosto, eu falo, e é importante as pessoas sentirem esse afeto, esse carinho, que a humanidade sente falta. E parece que tem pouco, e está se distanciando após a pandemia, o Covid. As pessoas precisaram, existem estudos que estão percebendo isso, as pessoas precisaram tanto se isolar naquela época, que agora se acostumaram a se isolar. Então as famílias estão nos seus blocos, nas suas casas, nas suas famílias fechadas ali, mas a gente precisa expandir. O mundo está nos dando essa notícia que precisamos construir relacionamentos. O momento de se isolar passou. E aí tem esse processo, que é um processo de perda, né? Agora não tenho mais aquela situação, como que eu vou voltar à minha vida como era antes, os meus relacionamentos, e isso sendo construído no coletivo e em sociedade mesmo, porque vai ser um novo processo da gente se reconectar uns aos outros. Eu não sei, mas eu tenho a sensação que tem um fator cultural também. A região onde a gente vive, Mato Grosso do Sul, uma região um pouco mais, vamos dizer assim, da casca grossa. Então, esse que você comentou, Bianca, sobre expressar os sentimentos, dizer eu te amo, isso eu, com a experiência que eu tenho, eu vi muitas pessoas dizendo isso na beira do caixão, né, no momento onde aquela pessoa já não poderia ouvir. Então, eu acho interessante você ter colocado, pontuado isso. Eu quis dar ênfase nesse detalhe, porque às vezes a gente fica guardando, não fala, por uma questão até cultural, eu vejo assim. E não fala aquilo que você sente, e aí chega um belo dia que não dá mais para falar. E aí, às vezes é tarde demais para aquela pessoa expressar aquele sentimento dela. Então, eu acho que esse trabalho que a gente tem feito, ele tem trazido vários pontos interessantes, várias luzes que se acendem, assim, que trazem alertas. E essa eu acho que é um ponto interessante. A gente precisa falar, né? Nós começamos falando sobre o falar e, mais uma vez, né, expressar. A criação que eu recebi, por exemplo, os meus pais, eles não têm esse hábito, porque também foram criados num sistema mais rígido ali. Então não tem esse negócio do abraço, do beijo, do afeto. E hoje eu também sou um pouco assim, eu gosto de demonstrar assim com as pessoas que eu amo. Eu abraço meu filho, eu abraço minha esposa, eu dou beijo neles. E às vezes eu dou um abraço no meu pai, assim, dou um beijo nele, eu percebo que ele fica meio resistente, meio rígido, assim, né, por causa do jeitão dele. Mas eu optei também por dizer aquilo que eu tô sentindo ali no momento. Mas hoje já se tornou algo natural, mas eu lembro que logo no início foi bem difícil romper com isso.
Você me trouxe a lembrança, eu tô aqui expressando um sorriso, porque eu lembrei de mim quando eu cheguei aqui. Eu sou goiana, vim de Goiás, e é outra cultura, o impacto cultural para mim foi muito grande. E eu me adaptei, mas foi muito difícil no começo. E engraçado que, por exemplo, eu trabalhava no CAPS, e eu tenho esse hábito, a gente chegou aqui, se cumprimentou, abraço, onde eu vou, abraço, na sorveteria também, abraço todo mundo. E aí as pessoas olharam assim, umas não gostavam de abraço, e eu pensava, umas eu perguntava, por que você não gosta de abraço? Para mim é tão natural, a gente se cumprimenta abraçando lá, sabe? E aí a pessoa não falava nada, uma teve coragem e virou para mim e falou assim, Bianca, por que você tá abraçando todo mundo, pegando na mão, você quer ser candidata? Sempre tem isso mesmo. Eu falei, não, isso é da minha cultura, a gente gosta de cumprimentar as pessoas, olho no olho, conversar, ter um dedinho de prosa, como diria a Cora Coralina, um bom cafezinho, e isso faz parte, é tão natural que eu não percebia que isso era cultural. Sim. Ali específico de Goiás. Quando eu vim para cá, eu falei, não, as pessoas não é muito de contato, de abraço, é oi distante, e se você demonstra um pouco mais de proximidade ou de afeto, algumas já te distanciam, algumas gostam, outras nem tanto. Então isso é cultural. Eu quero fazer esse alerta para a gente melhorar a nossa cultura local, que é importante estendermos esse lado que é difícil do abraço, mas que ele é importante, que ele é necessário. O ser humano, ele foi feito para o contato, se não fosse assim, nós não teríamos lá a mamãe que pega o bebê e que tem que acalentar, que tem que dar o mamar no colo, isso é da nossa natureza. Então, o bebê desde pequeno, isso é a teoria do Bowlby, que eu gosto muito de citar e frisar, que o bebê desde pequeno, ele precisa desse contato. Nós, seres humanos, precisamos. À medida que nós vamos envelhecendo, esse contato vai o quê? Se distanciando, mas não deixa de ter o contato. Precisamos. E as pessoas que se isolam, que estão sem essa conexão com pessoas e até de contato físico, adoecem mais rápido, podem desenvolver aí riscos de doenças, além de físicas, doenças crônicas, por exemplo, a questão do luto. Quais as principais doenças que eu vejo aí? Doenças de imunidade, autoimune, doenças cardiológicas do coração e até os transtornos que são os mais comuns, transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, transtornos do estresse pós-traumático e o risco do suicídio. Então, as pessoas que estão nesse globo, elas estão distantes, elas estão se isolando, elas estão procurando ficar longe, e isso está adoecendo, e isso está fazendo a pessoa ficar pior, não está melhorando. É isso que eu quero deixar esse alerta. A gente precisa sim quebrar o tabu de estar junto, de visitar, de abraçar, como foi a proposta e é do nosso BETSEAN, de estar junto, fazer visita às pessoas idosas, porque afinal de contas a nossa sociedade está isolando os idosos e nós não podemos permitir isso. Nós estamos aumentando o envelhecimento, as pessoas estão ficando mais velhas. Daqui 5 anos a população do Brasil vai envelhecer abruptamente. A gente precisa pensar hoje, não deixar daqui 5 anos para tomar alguma atitude. Então eu preciso fazer hoje, com relação ao que a gente está falando de mudança cultural. Se você começa, Josimar, se eu começo, cada um que ouvir aqui começa a dar o primeiro passo, mesmo que seja diferente. Receber o abraço, mas eu tento, de braço aberto, tento receber aquele abraço. Aos poucos você vai percebendo que eu quebro aquela grade de proteção que eu coloco aqui, que é o mecanismo de defesa que eu criei, e vou gostando, e vou sendo mais afetuoso, e tem teorias que falam, e quem trabalha em cuidados paliativos que vê que quando a pessoa está mais próxima das pessoas que ela ama, de amigos, de famílias, elas melhoram mais rápido. Tem perspectivas, inclusive, de curas de doenças, porque recebeu ali uma visita, porque recebeu uma oração, porque teve alguém que estava ali do lado. Então vamos melhorar, é possível. Bianca, fala pra gente dos tipos de luto. Importante você ter tocado nesse assunto, quero muito
colocar para você que está nos ouvindo que existem vários tipos de luto. As pessoas imaginam a princípio que é só a perda do luto de ente querido, que eu perder uma pessoa que eu amo. E na verdade, esse é um dos, além de perder alguém que eu amo, existe o tipo de luto que é aquele complicado, o antecipatório. O que é esse luto antecipatório? É o luto que a gente vê muito nas doenças terminais, quem tem um diagnóstico ali de que não há muito o que fazer. Então, os familiares já vão vivendo o luto ali que perdeu aquela pessoa antes dela, de fato, ter morrido. Esse é um tipo de luto. Acaba sendo 2 lutos em um, né? Sim, porque você faz um luto antes e depois, né? Um luto que me marcou bastante, que eu quero mencionar, o luto simbólico. Esse luto simbólico, ele também é subnotificado, que é, por exemplo, quando eu perco o emprego, quando eu estou desempregado. Então, para os homens, quando eu mudo meu status financeiro, nós estamos num momento econômico de muito endividamento, muito difícil para todos nós. E como nós estamos na região do agro, ontem eu estava em entrevista, eu falei sobre isso, quero frisar aqui novamente, que os nossos agricultores também estão passando por dificuldades emocionais, dificuldades inclusive até de pedir ajuda nesse sentido, porque eles estão numa situação muito delicada. Pessoas compartilham conosco ali na sorveteria e existem uma série de burocracia nos bancos para, por exemplo, conseguir empréstimos, que eu não tinha esse conhecimento. E só quem está no agro para entender a dimensão de tudo isso, que tem momentos que é bom, tem momentos que não é. Agora, como que eu lido com esses momentos que não é bom? E muitas vezes as pessoas precisam mudar o seu patamar. Hoje eu andava de caminhonete, amanhã eu vou andar de uninho. Como assim? O que as pessoas vão pensar? Então, para o homem, existe essa dificuldade de diminuir o patamar. E pode vir, sim, a ideia, infelizmente, de acabar com a própria vida. Então, nesse momento, se tiver alguém passando por uma situação delicada financeira ou perda de status, procure ajuda. Se você está percebendo que a pessoa está mudando o comportamento, está diferente, procure ajuda, procure orientação. Existe solução. Quando eu estou bem, quando eu sei nomear algumas coisas dentro de mim, eu consigo ver melhor, eu consigo montar estratégias e soluções. E como culturalmente o homem não fala, eu quero muito frisar, o homem precisa falar, o homem pode falar, o homem também chora, o homem também tem sentimento, e vamos nos unir. Procure alguém para você conversar, procure, se for preciso, também uma psicoterapia. Nós podemos juntos, sim, estar nessa situação. Outro tipo de luto que é marcante é aquele luto que é o traumático, que é o que eu mencionei um pouco no meu caso. Lutos repentinos, assim, perdas repentinas, que é por infarto, ou até mesmo comportamento de perder a própria vida. É um luto muito traumatizante. São questões que a gente precisa rever. Tem o luto que não é reconhecido, deixa eu lembrar o nome aqui, coloquei para mim não lembrar, não esquecer, isso mesmo. Luto não reconhecido. Sabe qual é o mais comum? Que as pessoas vão falar assim, não acredito, Bianca, que as pessoas vão até você porque perdeu um gato, porque perdeu um cachorro, porque perdeu um passarinho, porque perdeu... Tem tantos animais que eu já vi assim que foram importantes, a pessoa procura terapia, e é uma terapia do luto, e é um luto não reconhecido. Um que eu achei forte, e uma atriz colocou, é o luto de mães que perderam bebês na gestação. Então é um natimorto. Isso é um luto não reconhecido. Isso nós precisamos falar. Por que não é reconhecido? As pessoas leva com deboche, com piada. Eu não acredito que você tá... O exemplo da mãe que perdeu ali, o bebê estava de 4 meses de gestação. Mas como assim você está sofrendo por isso? Só 4 meses, você nem viu ele, estava crescendo, tem tão pouco tempo, 4 meses só, você já está há tanto tempo assim, chorando até agora por conta disso. Vira a página.
E não é assim, a gente cria vínculo, a gente cria afeto, a gente se emociona assim. Então, amenizar de uma forma que não tem importância para você e para o outro, eu tento lidar dessa forma, vai fazendo com que as pessoas adoeçam emocionalmente. Quem está nesse luto não fica agradável, entende? Reprimir o sentimento do outro, isso também é bem comum, assim. E também eu acho que tem um fator cultural também, sobretudo aqui no estado onde a gente mora, que é bem forte também. Questão de reprimir o sentimento do outro. Isso é bobagem, que nem você falou, vira página. É algo que eu tenho visto isso com uma certa frequência. Não só na questão do luto, mas em relação a outras coisas também, que a pessoa julga que o sentimento da outra pessoa é passível de ser anulado, né? Então eu entendo perfeitamente o que você acabou de falar. Isso. Tem mais algum outro luto aí? Tem o luto coletivo, que é o que nós vivemos na pandemia, aquele momento de várias perdas. Foi um momento muito caótico para a nossa humanidade. E todo mundo, a maioria, não todo mundo, mas a maioria perdeu alguém para o Covid. Então, esse luto coletivo nós vivemos. Eu não tive essa experiência, mas eu tenho pessoas bem próximas que morreram por Covid, então é doloroso para nós esse momento. E tem um luto que é aquele ambíguo, luto que é delicado de falar, não quero tocar no assunto, me traz raiva, me traz angústia, mas mesmo assim é complicado, parece que é um amor e ódio ao mesmo tempo, que seria, nessa situação, risco de suicídio e também mortes trágicas. A gente viu um episódio, a pessoa perdeu alguém de uma forma trágica, e isso traz essa reviravolta, esse sentimento ambíguo de revolta, de amor, de carinho, de raiva, tudo junto, misturado. E esses lutos são os mais complicados de se lidar. E por isso eu quero também esclarecer as pessoas que existe uma terapia específica, existe a terapia do luto, que ajuda muito. E eu atendo nessa perspectiva, então ajuda fácil e necessária, estou à disposição. Você percebendo que após ouvir todos os episódios, após ouvir esse último, você não está bem, você está precisando falar sobre alguma perda importante para você, vai lá que nós estaremos juntos passando por isso, porque é um processo. E esse processo, ele vai sendo construído, e a partir dessa construção, elaborado, e depois da elaboração eu consigo seguir a minha vida adiante. Eu gosto de citar uma autora, quero indicar um livro que pode ser de muita ajuda para as pessoas aí. Ele chama A Morte, um Dia Evitável, bem legal. Até coloquei aqui rápido para conseguir mostrar para vocês. A Morte, um Dia que Vale a Pena Viver. Não sei se vai ser possível mostrar depois lá no podcast. É a autora Ana Cláudia Quintana, em que ela fala muito sobre, de uma forma aberta, o que a gente está falando aqui, o quanto é importante a gente falar sobre a morte. A morte, ela faz parte do ciclo da vida. Então, eu nasço, eu cresço, eu desenvolvo, e depois, no final, eu também vou morrer. E quando a gente pensa nessa perspectiva, não é para falar de uma forma triste, pesada, que na nossa cultura é doloroso falar de morte, mas é na perspectiva que até de outras culturas se fala de uma forma mais positiva, de que eu, falando de morte, eu vou pensar melhorar a minha qualidade em vida. Então, eu vou melhorar os meus relacionamentos, eu vou melhorar o meu dia, eu vou melhorar a minha vida com as pessoas que estão próximas de mim, eu vou melhorar com a humanidade, com a minha comunidade também. Vou deixar um legado, uma sementinha aqui, para que as próximas gerações transcendam em uma semente melhor de vida, de positividade. Então, essa mensagem final eu quero deixar muito para vocês. Vamos melhorar essa perspectiva, falar mais de uma forma aberta, libertadora, não trazendo esse sentimento, é um peso, não posso falar. É o contrário. Podemos falar, precisamos falar para a gente se curar.
E para a gente encerrar, Bianca, alguém que mora em Sidrolândia, está nos assistindo, queira te procurar, aonde que ela faz para te encontrar? Isso mesmo, vamos lá. Eu atendo hoje na Clínica Femini, aqui na Rua Targino, número 750, e estou à disposição. Você pode procurar, eu tendo presencial e online. Nesse sentido de ser terapia do luto, eu parte pessoal minha, prefiro presencial, porque existem etapas ali da terapia, as pessoas precisam cumprir algumas etapas, não mencionei aqui porque é muito técnico e é mais mesmo questão de terapia. Então a gente tem fases e tarefas ali para se cumprir, eu e a pessoa juntos, e então presencial faz toda a diferença. Se você quiser, procure, eu atendo no WhatsApp para a gente agendar o acompanhamento, é o número 67 999446578. Quero deixar também, eu tenho Instagram, @BiancaSanches com ZPC, e tenho o site www.biancaflaviasanches.com.br, e lá tem a descrição no site, tem uma parte no canto que é o blog. No blog eu coloco vários assuntos pertinentes, que a minha missão é ajudar as pessoas. Eu gosto muito disso, de trazer a minha vulnerabilidade, mas também trazer o meu conhecimento e ajudar aquelas pessoas que talvez ou estão faltando um empurrãozinho para chegar à terapia, conhecer ali através do blog o que é, ou para aquelas pessoas que, eu não quero, não sei se eu quero terapia agora, vai lá, leia algum artigo, alguma coisa que faz sentido para ela, ajuda. Então, a minha missão com o blog, esses artigos, é ajudar você aí do outro lado, e convido para estar lá participando do blog e consumindo e lendo e tirando dúvidas e participando. Olá, você que está passando por um momento de dificuldade, um momento que perdeu alguém ou perdeu uma situação que está muito delicada, faz de você um sentimento que vive uma dor que está insuportável, procure ajuda. Você tem condições de receber essa ajuda. Procure também família, rede de apoio, isso faz a diferença. A sua capacidade de superar, ela virá também, sabe de onde? De algo que às vezes para nós é inimaginável, mas vem da sua capacidade de se relacionar com Deus. Então procure a sua espiritualidade, busque Deus, busque, se precisar sim, a ajuda de especialistas, de profissionais da área da saúde. Busque cuidar da sua saúde mental e esteja cada vez mais conectado com você mesmo, conectado com todas as energias que fluem aqui através desse podcast, para que você sim consiga sair dessa, a esperança. Como tem o livro que eu deixei para vocês, eu quero essa última mensagem do livro, A Morte é um dia que pode ser também lidada de uma forma melhor. Vamos lá. A morte é um dia que vale a pena viver. E é isso. Vale a pena viver hoje e sempre. Essa é a minha história e são as marcas que eu carrego.